10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. Hino 43 do cantor cristão. Preciosas as palavras de Jesus, Supremo Rei. A mim aquele que vier, eu não desprezarei. Eu não desprezarei, eu não desprezarei. A mim aquele que vier, eu não desprezarei. Preciosas as palavras de Jesus, Supremo Rei. A porta sou, por mim entrai, descanso vos darei, descanso vos darei, descanso vos darei. A porta sou, por mim entrai, descanso vos darei. Preciosas as palavras de Jesus, Supremo Rei. Ó, vinde-vos cansado já, é suave a minha lei, é suave a minha lei, é suave a minha lei. Ó, vinde-vos cansado já, é suave a minha lei. Preciosas as palavras de Jesus, Supremo Rei. Por vós o mundo já venci, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós a vida dei, por vós o mundo já venci, por vós a vida dei. Amém.
Santíssimo Deus, amado Pai que está no céu, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, no Pai do Senhor, quero te agradecer, Deus, pela noite de descanso, pela semana que o Senhor nos abençoou, muito obrigado. Quero estar te pedindo, Deus, também pela família da Igreja Batista Bela Vista, Deus querido, que o Senhor, pela tua bondade e misericórdia, Deus, visita cada um dos meus irmãos, onde quer que eles estejam, Deus, que o Senhor esteja visitando com o teu Santo Espírito, Deus. Sabemos, ó Deus, que tem irmãos, ó Deus, que se encontram enfermos, alguns deles, ó Deus, não têm leito de hospital, que o Senhor esteja visitando, Deus, colocando o teu nome de cura, eles possam sair dali, Deus, restaurados, a sua saúde física, Deus, com alegria, crendo a cada dia que o Senhor, Deus, tem abençoado, Deus. Visita, Deus, aqueles que se encontram desempregados, Deus, Senhor, abre uma porta de emprego, Deus, para que eles possam, Deus, estar honrando seus compromissos e também, Deus, ajudando no sustento da tua casa, da tua obra, querida. Visita, Santo Deus, todas as casas de recuperação, onde encontra pessoas ali internadas, em busca, Deus, de uma cura, Deus, essa que por alguma decisão errada eles veredaram por caminhos, Deus, tortuosos e acabaram, Deus, se perdendo, e hoje, Deus, se encontram com dificuldade para se libertar desse mal, mas cremos no Senhor, e todos que se encontram ali internados, buscando essa libertação do Senhor, eles vão sair dali daquele local limpos e dando testemunha que o Senhor fez na vida deles, ó Pai. Também quero estar te pedindo, Deus, pelos campos missionários, que o Senhor esteja visitando e abençoando aqueles irmãos que estão trabalhando ali, que o Senhor esteja dando condições financeiras, espiritual, para que eles possam, Deus, a cada dia estar propagando o teu evangelho, aquelas pessoas que ainda não conhecem. Quero estar te pedindo também, Deus, por nossos familiares, Pai querido, que não ainda aceitaram, Deus, a tua palavra, que o Senhor esteja, Deus, quebrantando seus corações, ó Deus, tirando todo o espírito de confusão da mente deles, toda idolatria, Senhor, para que eles possam, Deus, estar entendendo a tua palavra e eles possam, Deus, estar reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador de suas vidas. E pedimos também, Deus, pelas nossas vidas, por aqueles que estão de pé, que o Senhor nos ajuda, nos mantém de pé a cada dia, Deus, que nós não venhamos cair e voltar lá atrás, mas que possamos, Deus, estar prosseguindo com o alvo que é nosso Senhor Jesus. E essas bênçãos que eu te peço, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Amém. Queridos, amados irmãos, louvado seja Deus que nos permite nos encontrar através desse canal e aqui podemos compartilhar da bendita palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Esse é o desejo do nosso coração. A palavra do Senhor que vem a nós está ali no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Eu leio para os amados. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. Palavra de Deus. Eu gostaria de estar tratando com os irmãos desse sermão a respeito do cuidado de Deus por nós. Cuidado de Deus que se revela no primeiro livro da Bíblia. E precisamos também entender que cabe a nós sermos guardiões desse cuidado.
para podermos desfrutar das bênçãos. Caso contrário, vamos experimentar a justiça de Deus. Então, esse é o objetivo desse sermão. Tratar do cuidado de Deus. Como esse cuidado se revela. E que nós devemos ser guardiões desse cuidado para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Caso contrário, iremos provar da sua justiça. Amados, se nós olharmos a criação, as estrelas, as montanhas, os imensos oceanos, se nós olharmos para o milagre da vida, nós vamos perceber como Deus se manifesta através dos seus atributos invisíveis. Por exemplo, o seu poder, a sua majestade. Como Deus se mostra. E quando nós abrimos a Bíblia, Deus vai se revelar a cada um de nós de uma forma mais clara, mais íntima. Quando nós abrimos a Bíblia no segundo livro do Gênesis, esse texto que nós lemos, ele vai nos falar sobre todos os cuidados que ele teve quando ele criou cada coisa e colocou no seu devido lugar. No versículo 4 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra. Estas são as gerações dos céus e da terra. Deus criou os céus e a terra e agora ele vai revelar o que aconteceu com essa criação. Agora ele vai começar a pontuar o que é que aconteceu com essa criação. E os versículos 15 a 17 é o centro dessa criação. Nesses versículos que lemos, vemos que Deus coloca o homem num jardim cercado de bênçãos e ele providencia tudo para o homem viver em abundância no meio de todas as bênçãos. Mas também Deus não só colocou o homem lá, mas Deus quer ter um relacionamento com esse homem. Deus não quer ter um controle remoto. Deus não é um Deus remoto para ser acessado. Não, Ele quer estar presente, Ele quer ter um relacionamento, uma aliança. Ele quer ter um contato. Servir a Deus é experimentar esse relacionamento. É isso. Agora, desprezar esse relacionamento é experimentar a morte, a separação dele. Assim, o Gênesis narra a história de um Deus que estabelece a sua aliança com a coroa de todas as bênçãos sobre o homem. E essa aliança é uma aliança muito simples, irmãos. E é uma aliança que tem duas cláusulas fundamentais. Duas cláusulas que são a base de toda a sua aliança. Primeiro, se obedecermos, vamos desfrutar ao máximo da vida. Segundo, se desprezarmos, vamos experimentar ao máximo a morte. Vida ou morte? Vida igual obediência. Morte igual a desprezo, rebeldia. Vamos então à primeira verdade. Se obedecermos, vamos desfrutar ao máximo da vida. Quando olhamos para o capítulo 2, a primeira coisa que aprendemos é que Deus não fica distante da sua criação. Ele está próximo, Ele está junto. Ele não está lá nos céus, distante, olhando de uma grande distância para ver como o homem vai cumprir com a ordem que Ele deixou. Ao contrário, nós vemos um Deus que se preocupa com aquilo que Ele criou e que quer estar próximo, quer estar junto de forma íntima.
No capítulo 2, no versículo 7, nos lembra que Deus formou o homem com as suas próprias mãos. Com as suas próprias mãos, contato. Deus quer ter contato, relacionamento com você e comigo. No versículo 8 nos mostra um Deus que até planta um jardim para o homem. No versículo 9 nos fala de um Deus que cuidadosamente está organizando um jardim de forma que não só produza muito fruto, mas também que seja agradável à vista. E dos versículos 10 até o 15 nos mostra um Deus que já preparou para o futuro do homem, pois ao redor do jardim tem riquezas, tem muitas oportunidades para serem descobertas. Tem até um rio que com certeza vai servir como estrada, como transporte para que o homem possa explorar toda a terra que Deus deixou para ele. Do versículo 18 ao 24, nos mostra que Deus faz questão de providenciar uma ajudadora, uma auxiliadora. Primeiro ele mostra para Adão todos os animais do campo. E depois ele prepara para Adão uma esposa. Olha, Adão, você não vai conseguir tomar conta de tudo isso aqui sozinho, não. Você vai precisar ter uma companheira. Você vai precisar ter uma economista. Vai precisar ter uma mulher do seu lado, uma varoa, e eu vou preparar para você. Aí está, irmãos, o Deus que está cuidando de participar do dia a dia da vida do ser humano. Por que esse grandioso Deus tem tanto cuidado com os detalhes mais simples da vida do ser humano? Por quê? O versículo 4 nos dá as respostas. Esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. O Senhor, Yahvé, que é a palavra que é traduzida da língua hebraica. Yahvé é o Deus que se relaciona com o seu povo. É o Deus da aliança. É o Deus da aliança. Yahvé Elohim, o Senhor Deus. Por quê? Porque Ele quer estar junto, Ele quer participar. Não é por acaso que o nosso texto no versículo 15 fala que o Senhor Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e guardar. Colocou o homem no jardim cercado de bênçãos. Sim, irmãos, o grande Deus, o poderoso Deus, o Deus da aliança, o Deus que quer se relacionar, que quer ter intimidade, o Deus que quer não somente o nosso temor, a nossa reverência, mas também que quer o nosso amor, a nossa parceria, a nossa amizade. E é esse Deus que na virada do dia vem estar com o casal, vem conversar, vem estar com o casal. No jardim do Éden, Adão, Eva tem tudo. Riqueza sem fim, bênção sem fim. Ali eles governam, ali eles tomam conta, ali eles colocam nome, eles vão dando nome para os animais, eles vão nomeando as árvores frutíferas, eles são regentes. Agora eles têm um relacionamento íntimo com Deus. Eles andam com Deus. Essa pode-se te dizer que é a maior das felicidades que eles têm, de estar junto com Deus. E aí o Senhor dá uma ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. De toda a árvore. No hebraico é: de toda a árvore do jardim comendo comerás. De toda a árvore do jardim comendo comerás. Você com certeza pode comer de toda a árvore que o jardim produzir. O Senhor Deus está dando a Adão a ordem de desfrutar plenamente, desfrutar ao máximo das bênçãos, as bênçãos do Deus da aliança, as bênçãos da vida, desfrutar
ao máximo, contanto que me obedeça. Isto é a vida com Deus, irmãos. O homem ímpio acha que obedecer a Deus significa uma vida sem regra, uma vida que deixa para trás a alegria, a felicidade. Acha que obedecer a Deus não traz nenhuma satisfação. Mas isso não é verdade, nós sabemos. Porque obedecer a Deus é uma vida de abundância. É uma vida de desfrutar ao máximo da própria vida. A vida com Deus é uma vida que desfruta ao máximo as bênçãos da própria vida. Aleluias! Uma vida que alegra, uma vida que satisfaz, uma vida da beleza, onde nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Esta é a vida com Deus. Trabalho também com alegria, lazer, as bênçãos do casamento. Mas tem um porém, tem uma restrição. É apenas uma restrição, mas é a restrição que pode colocar em jogo toda essa vida de desfrutar ao máximo das bênçãos da vida. Toda árvore colocada no meio do jardim, comendo, comerás. Não esqueça da tradução hebraica. Comendo, comerás. Ou seja, aproveite. Aproveite ao máximo. Mas lembre-se uma coisa. Eu sou Deus, você é criatura. Eu posso, você não. No dia que você esquecer qual é o seu devido lugar, no dia que você esquecer de valorizar a minha vontade em detrimento da sua, no dia que você quiser se tornar Deus, aí você morrerá. E aí nós chegamos ao segundo ponto, na segunda verdade desse sermão sobre a revelação do cuidado de Deus. Se desprezarmos, vamos experimentar ao máximo a morte. Se desprezarmos o Deus da aliança, Jeová Jiré, Jeová Iavé, melhor dizendo, vamos experimentar ao máximo a morte. É a parte triste. Em toda a riqueza de bênçãos e liberdade, Deus coloca apenas uma restrição. O versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Muito tem se falado a respeito da existência dessa árvore. Se era algo simbólico, se era algo real. Uma árvore que poderia estar representando o Deus soberano e que para Adão e Eva seria um teste. Será que Adão e Eva vão se submeter à vontade de Deus? Será que eles vão conseguir viver plenamente a liberdade que Deus lhes deu? Ou será que eles vão querer saber mais do que Deus? Ou será que eles vão querer engrandecer a sua própria vontade e se rebelar contra a vontade do Criador? Deus deixa bem claro que a consequência de tal desobediência, no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Literalmente na língua hebraica é: no dia em que dela comeres, morrendo morrerás. Se todas as árvores do jardim podiam comer comendo, dessa daqui iriam comer morrendo morrerás. É totalmente o oposto ao desfrutar das bênçãos da vida. Enquanto que a obediência traz vida e vida em abundância, a rebeldia, o desprezo, a ordem de Deus traz morte e morte total. Deus deixa claro. Deus, ele é curto e grosso, irmãos. Ele vai direto na veia. Em Josué capítulo 23, 15 e 16 diz assim: e sucederá que, assim como vieram sobre vós
todas essas boas coisas que o Senhor Deus vos prometeu. Assim cumprirá o Senhor Javé contra vós todas as ameaças, até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e o adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Ou é ou não é? Irmãos, Deus é muito claro. Ele deixou uma ordem, e uma ordem que precisa ser seguida, ser obedecida. Aí então, diante da rebeldia, diante do desprezo, a casa caiu. A casa caiu. Ele proclama juízo sobre todos aqueles que não querem se submeter à sua vontade. Já em nosso texto, antes da queda, Deus promete as bênçãos da aliança numa vida de obediência. Mas Ele também ameaça com maldições daqueles que foram rebeldes. Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Você não pode se esconder através de uma falsa ideia de Deus. Como um Deus que só sabe falar coisas boas, coisas positivas. Você não deve pensar que Deus é um tipo de um Papai Noel, de alguém que só vem trazer alegria, só vem trazer felicidade. Não, se você for rebelde e desprezar as suas ordens, você vai se deparar com Deus, que a Bíblia diz que é um fogo consumidor. A Bíblia diz em Hebreus 10, 30 e 31, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 4, 17 e 18, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, ó pecador. Amados, agir contra a vontade de Deus não é brincadeira. É semear a condenação. Fazer a nossa vontade e não a sua não é coisa leve. Quando vivemos conforme a nossa vontade, quando nós nos colocamos no lugar de Deus, julgamentos, juízos, terrores, tudo vem sobre nós porque quebramos a aliança. Gênesis 2,17. Morrendo, morrerás. Todo homem, sem exceção. Se você crê em Cristo, se você se abriga em Jesus, você tem uma vida e uma vida em abundância. Agora, se você é rebelde, despreza, é morte e morte sem fim. Mas Jesus nos promete, eu morri em vosso lugar. Eu vim para vos dar vida, vida com abundância. É isso que Jesus faz. Ele renova o pacto, Ele renova a aliança, Ele redime, Ele resgata, Ele restabelece a comunhão que fora perdida, Ele reconcilia. Aleluia! Que bênção, irmãos, que bênção! Em Cristo podemos começar de novo a viver uma vida e desfrutar a vida que Deus nos dá, viver uma vida em abundância, possamos crescer a cada dia, crescer no conhecimento, na vontade do Senhor, desfrutando das suas bênçãos. O Espírito Santo vai trabalhando, vai nos aperfeiçoando até o dia em que Cristo voltar. Gênesis revela o cuidado de Deus pela sua criação e nós somos criação de Deus. E de lá para cá, o que temos recebido é cuidado e mais cuidado de Deus. Amados, estamos chegando ao fim. Valorizemos esse cuidado ao fim do sermão, eu digo. Valorizemos esse cuidado, mantendo a nossa relação de amor, de intimidade, de amizade, de submissão, de obediência, de fé. Valorizemos esse relacionamento. Não nos esqueçamos dos avisos que Deus dá. Os avisos são avisos do cuidado.
não devemos extrapolar, não devemos romper os limites que Deus estabeleceu. Gênesis é a revelação do cuidado de Deus por toda a sua criação. Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Até o nosso próximo culto. Até lá, na paz de nosso Senhor Jesus.